diz assim, Salmo 16, versículo 11: Tu me farás reconhecer o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita a eterno prazer. Salmo 16, verso 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Outra versão: Tu me mostra o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Meus irmãos, toda a mensagem que eu partilho aqui, antes da mensagem, de trazer a mensagem para a igreja, antes de eu pregar aqui para a igreja, a palavra precisa me tocar. Então, toda vez que eu trazer uma palavra aqui é porque eu fui afetado por ela, amém? Eu fui ferido pela palavra. Por exemplo, esse tema que estamos trabalhando aqui, esse tema me feriu como uma espada, me tocou profundamente, e por essa razão fui constrangido pelo Espírito a estarmos meditando aqui nas quintas-feiras sobre esse tema. E além disso, eu também recebi uma incumbência, irmãos, um pouco difícil de expressar, porque eu tenho um lado um pouco profético. Eu sou pastor, mas eu tenho um lado um pouco profético. E o profeta, ele vê além dos olhos naturais. O profeta, ele vê com o coração. O profeta, o ministério profético, ele tem a ver com comunicar. A finalidade do ministério profético é comunicar o coração de Deus. Então, nós temos o lado pastor. Eu tenho o lado pastor, que é cuidar das ovelhas, mas eu tenho o lado profeta também, profético. E esse lado às vezes exige uma postura um pouco mais radical, uma palavra um pouco mais dura. E às vezes a gente sai aqui triste, porque a nossa intenção é trazer uma palavra que possa alegrar o coração da igreja. Mas muitas vezes nem sempre é assim. Então às vezes o Senhor nos leva por outro caminho. Então por essa razão, eu peço que você tenha agora nesse momento alegria no seu coração em receber essa palavra. Amém? Porque o pastor, assim como o André pregou no domingo, nós somos apenas um instrumento, um canal, um cano onde a água do Espírito flui. E pode vir a pessoa mais estudada aqui, mais famosa no meio gospel. A diferença está em você receber a palavra e praticar, em nome de Jesus. Nós, os seres humanos, nós temos necessidades básicas e vitais na nossa vida. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades sentimentais, nós temos necessidades existenciais, nós temos necessidades espirituais, sociais, e assim vai. São necessidades básicas, vitais para a vida, necessidades que são necessárias para viver. Por exemplo, necessidades físicas, comer. Quantos comeram aqui hoje? Tem pessoas que se ficar 3 horas sem comer, já muda tudo, humor, né, Sheila? Os irmãos viram a Sheila dando risada assim, irmãos? Quantos gostam da risada da Sheila aqui? Ficou 3 horas sem comer,
Já era, irmão. E a Maria está indo pelo mesmo caminho. É um mau humor. A gente precisa comer. Amém? A gente precisa beber também. Eu estou aqui bebendo essa água porque eu preciso. Cantei 2 louvores aqui, já deu sede. A gente precisa descansar. Dormir é bom ou não? Irmão, que coisa boa é dormir. Dormir é bom demais. E tem uma fase no sono, eu não sei com vocês, mas tem um momento nas suas 8 horas de sono que é o ápice, que é aquele momento especial do sono. E por incrível que pareça, é bem na hora de acordar. Toda vez que o relógio toca, é nesse momento. Então os olhos não querem se abrir, a cama é como se fosse um peso, você não consegue levantar, porque nós precisamos dormir. Todos nós. Não adianta. Deu 10 horas, 12 horas no dia aí, corrido, já era, acabou. Vai ter que descansar no mínimo 8 horas, no mínimo de 6 a 8 horas. E já a ciência já diz aí que quem dorme menos do que 6 horas tá frito, vai sofrer. Já mexe com o cérebro, já mexe com a capacidade de criar. Então, no mínimo 6 horas de sono. Essas são as necessidades físicas. Nós temos necessidade de se aliviar quando você está muito cansado e você senta e você bebe água, aquele refrigério, aquele alívio, sabe? Aquele momento que você tira o sapato, que você passou o dia todinho com aquele sapato, e quando você tira ele dá aquele alívio. São necessidades. Necessidades, por exemplo, na área emocional. Nós necessitamos de prazer. Todos nós temos uma sede de prazer. Nós temos algo dentro de nós, um desejo. Nós somos uns seres desejáveis. Nós desejamos. Nós somos carentes de beleza. A beleza nos atrai, irmãos. Nós somos atraídos pela beleza. Em contrapartida, a feiura nos afasta, sim ou não? Você percebe uma rua feia, aquilo ali te dá. Você percebe um lugar que a imagem é feia, você sente algo, você sente um desprezo. Agora, quando você entra num lugar, em uma casa, em um ambiente, você percebe a beleza daquele lugar. Você é atraído por aquilo. Nós temos uma sede de beleza. Nós temos uma sede de satisfação. Nós precisamos de satisfação. Nós temos necessidades de sentir. Nós temos sentimentos. Nós temos aí os 5 sentidos. É isso? Olfato, paladar, o que mais? Visão, audição. Precisamos de toque, precisamos sentir cheiro. Nós temos carências, nós temos fomes dentro de nós. São essas necessidades emocionais. Nós precisamos de sabor. Já comeu uma comida sem sabor? Nós precisamos de sentir gosto. Nós precisamos sentir a delícia de uma fruta, de um doce. Nós precisamos de lazer. Precisamos de diversão. Quem gosta de se divertir aqui? Quem gosta de se divertir aqui? Fala sério, irmão. É bom demais, né? Nós precisamos de aventura. Nós temos necessidade de aventura. Nós temos necessidade de conhecer coisas novas. Nós somos atraídos por coisas novas. De ver coisas novas. Por exemplo, o que leva um homem a escalar uma montanha alta como o Everest, um lugar perigoso? O que leva o ser humano a passar por essa aventura perigosa
de subir uma montanha alta, um lugar perigoso. O que leva? É um sentimento, uma fome de ver algo que ninguém nunca viu, de viver uma experiência única, de viver algo que de ver algo que ninguém nunca viveu, de sentir algo que ninguém nunca sentiu. Então o ser humano é capaz de fazer coisas absurdas. Quem tem vontade de pular de paraquedas aqui? Eu tenho vontade, só não tenho coragem. Eu fiz um passeio de helicóptero lá, onde foi? Lá no interior aí. Ganhei o passeio. Eu, a Sheila e a Maria, só que a Sheila e a Maria não quis ir, eu fui. Aí o helicóptero era aqueles teco-teco. Foi 3 minutos mais longos da minha vida. Uma sensação assim de medo de morte, de tudo, mas também foi algo uma experiência única. Porque nós estamos em busca do prazer. Então a gente é capaz até de arriscar a vida só para chegar no topo de uma montanha e contemplar algo que ninguém nunca viu. Esse é o ser humano. Nós temos necessidades existenciais. Nós temos necessidade de propósito, de significado. Nós temos necessidade de encontrar sentido para a vida. Nós temos necessidades intelectuais, de compreender as coisas, de entender. Perguntas como: por que eu existo? Qual é o sentido da vida? Por que eu nasci nessa geração agora e não nasci na geração passada? Por que eu nasci? Qual é o significado da minha vida? O que é a vida? Por que a morte? Existe vida após a morte? São necessidades existenciais que o ser humano tem. O que vai acontecer após a morte? E por que morremos? São necessidades, são crises existenciais que nós temos. Nós temos necessidades sociais, necessidade de se relacionar, de se conectar com pessoas. Nós precisamos de gente, nós precisamos de civilização, sociedade. É horrível viver sozinho. Não é bom que o homem viva só. Nós precisamos de viver em civilização, e para viver em civilização precisa de regras, precisa de leis, precisa de direitos, precisa de deveres, precisa de política. Por que tem política? Porque existe sociedade, e a sociedade precisa se organizar. E se eu abrisse aqui as janelas, a gente ia até longe aí. Cultura, valores, crenças e tantas coisas. Nós temos também necessidades espirituais. Por que existe religião? Desde que o homem existe, existe religião. Até nos lugares mais remotos, aldeias de índios, existem pessoas que precisam se conectar com algo transcendente. O homem tem uma sede, obrigado, meu irmão, de se conectar. A sua alma clama por algo transcendente, vazio na alma. Nós, os seres humanos, precisamos de espiritualidade. Ou seja, e todo esse ajuntamento de coisas torna o ser humano tão complexo e complicado. A gente é complicado, sim ou não? O ser humano é muito complicado por conta de todas essas necessidades. Existe até um louvor aí que diz assim: fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo.
E até aqui eu trabalhei com os irmãos, eu apresentei para vocês necessidades naturais, legítimas, que faz parte da existência do homem. E nós fomos criados com essas necessidades. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. E Deus nos criou para nós desfrutarmos e vivermos e nos movermos conectados com Ele. E tudo que Deus fez é bom, alinhados com Ele. E desfrutar dessas necessidades alinhado com Deus, em comunhão com Deus, porque Ele nos criou assim. Ele nos criou com necessidades espirituais, emocionais, existenciais. Ele nos criou dessa forma complexa. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, onde está o problema? E qual é a problemática de tudo isso? Todo esse conjunto de coisas, todas essas necessidades que são vitais para viver, como eu já falei aqui, necessidades físicas, existenciais, espirituais, emocionais, intelectuais, sociais. Qual que é o grande problema? O grande problema é que, com a entrada do pecado, essas necessidades elas foram alteradas. Quantos estão ouvindo isso aqui? A queda do homem gerou um curto-circuito em nós. O pecado gerou um desequilíbrio. O pecado é tão grave que ele deformou as nossas necessidades. Nossa visão foi afetada. Nós rompemos com Deus, porque até então o propósito de Deus era desfrutarmos e nos movermos em comunhão com Ele. Amém? Amém, irmãos? Esse é o plano original. Desfrutar de tudo isso com Deus, alinhado com Deus. Então entra o pecado, a queda, que gerou o quê? Desequilíbrio, deformou, afetou nossa visão, afetou nossa consciência, e nós então perdemos o rumo das coisas, e essas necessidades que nós temos passou a estarem descontroladas. Quem está ouvindo isso? É por isso que nós somos seres humanos que nós não encontramos um ponto de equilíbrio. A gente é extremista. Eu ouvia isso quando eu era pequeno da minha mãe, dona Anissa. Quando é 8 é 80. Deixa de comer é um extremo, e o outro extremo come demais. A gente não tem um ponto de equilíbrio, um ponto saudável. A gente é desequilibrado nas nossas necessidades. Quando uma coisa é demais, quando a gente se dedica a uma área demais, aí a gente deixa uma outra área. É por isso que nós vivemos todo esse contexto nosso, e assim vive a sociedade hoje, desequilibrada. Um desequilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. Nas áreas físicas, emocionais, estamos desequilibrados, nós não temos controle, nós perdemos o controle. Por exemplo, os estudiosos hoje dizem e apontam que a nossa sociedade é a sociedade mais hedonista que já existiu. O que é o hedonismo? O hedonismo é a filosofia de vida que defende a busca pelo prazer como a finalidade da vida humana. Isso é o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. O prazer é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida. Quem está ouvindo isso, gente? Vamos lá que você vai entender a seriedade dessa palavra e você vai compreender aquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações hoje. Sendo então a visão hedonista a felicidade e a
a felicidade é a primeira e mais completa ponte da finalidade da vida. Isso é o hedonismo. Hedonismo é alguém que vive pelo prazer. É alguém que é controlado pelo prazer. E segundo os especialistas, a nossa geração é a geração mais hedonista que já existiu. O que manda hoje é o prazer. E olha a gravidade disso, de sermos guiados pelos desejos, pelo prazer, e o prazer ser a finalidade da vida. O tempo que nós vivemos hoje, tudo vale em nome do prazer. As pessoas vão às últimas consequências para se satisfazer, para ter prazer. Resultado disso, resultado do problema do hedonismo, desse culto ao prazer, ele traz consigo muitas mazelas. Como por exemplo, em nome do prazer, da satisfação, dos anseios, dos desejos, a gente nem dá conta que a gente se torna pessoas egoístas. O hedonismo, a busca pelo prazer, pela satisfação, faz de nós pessoas egoístas. E o egoísmo traz o quê? Egocentrismo, que é isso? Se não bastasse sermos egoístas, o ego agora está no centro. O egoísmo nos leva ao egocentrismo, e o egocentrismo no centro de tudo faz com que nós não conseguimos enxergar mais ninguém, só os nossos próprios desejos. Esse é o resultado de uma geração hedonista. Uma geração hedonista é uma geração cada dia mais egoísta. E a pessoa egoísta que tem o ego no centro, o egocentrismo, ela não enxerga mais ninguém, ela só pensa nela. E o egocentrismo traz pessoas gananciosas. Então a gente tem fome de prazer, de desejo, e a gente se torna ganancioso. A gente se torna oportunistas. Bastou uma oportunidade para se dar bem, a gente abraça. E aí a gente é uma geração que está explorando as pessoas, abusando das pessoas. Uma geração consumista. E isso está nos tornando desumanos. Isso está tornando a nossa geração uma geração desumana, ao ponto de estarmos bem felizes, enquanto os nossos semelhantes próximos estão vivendo necessidades absurdas, estão passando por tantas crises, e nós ainda conseguimos deitar no travesseiro e dormir. Que geração é essa? Como eu consigo dormir em paz, sabendo que tem gente passando fome, por exemplo? Já parou para pensar nisso? Como eu consigo sentir felicidade, buscar os meus sonhos, enquanto nós estamos vivendo uma crise no nosso país? Eu ouvi um pastor dizendo que é crueldade nossa sermos felizes nesse tempo que estamos vivendo. Ser feliz nesse tempo é algo cruel. Porque como pode nós dedicarmos aos nossos prazeres e desejos enquanto existe pessoas, até próximos de nós, que ainda não ouviu o Evangelho? Então é algo muito profundo, ao ponto de nós nos sentirmos felizes sem se importar com o próximo, e que se exploda se a pessoa está sofrendo. Quem foi prejudicado, quem foi explorado, abusado, eu não me importo. O importante é eu me satisfazer e ter os meus anseios satisfeitos. Então, as pessoas para mim não passam de objetos. Irmãos, as pessoas hoje são objetos de prazer. Pessoas oportunistas, eu não estou nem aí com o que os outros pensam.
importante é eu estar bem. O importante mesmo é o meu prazer, e o meu prazer acima de tudo. Esta é a geração dos nossos dias. Então nós nos tornamos pessoas cruéis, desumanas e terríveis. Nós temos, por exemplo, o problema das drogas. O que é a droga? A droga é o meio para se ter prazer. E a pessoa se torna viciada, perde o controle, destrói o corpo dela, a saúde, destrói a família, destrói a sua aparência, a sociedade sofre. Olha a cadeia de problemas que tem alguém que está em busca do prazer e procura na droga a satisfação. Olha a destruição que a nossa sociedade está vivendo. Só quem tem um parente viciado sabe. Só quem tem um filho nas drogas sabe. Só quem morou com um marido alcoólatra sabe. Em busca do prazer, da satisfação, então eu vou no álcool, vou na bebida, eu vou na droga, para se ter satisfação, para ter desejos, para ter sensações novas. E eu não me importo. A pessoa está se destruindo, mas ela perdeu a lógica, ela perdeu a razão, e ela está viciada, ela perdeu o controle. O desejo dela está dominando a vida dela, e ela não entende que ela está indo para um poço de lama, um abismo profundo, e ela não compreende isso. Por quê? Porque ela só olha para o prazer, para o desejo. Nós temos na nossa sociedade problemas de imoralidade sexual. Nós temos aí pessoas em busca, os seres humanos em busca de prazeres nessa área se tornam monstros, descontrolados. Veja a indústria da pornografia, mas cresce, milhões investidos. Seu filho está com um celularzinho, amiguinho, você nem sabe, eles estão bombardeando seu filho, sua filha de pornografia. Eles investem pesado, pedofilia aumentando. O problema da homossexualidade é o que, irmãos? Em busca do prazer, da satisfação. A pessoa não tem a compreensão de princípios e valores, ela só quer ser satisfeita. Então ela não se importa, ela se relaciona com qualquer pessoa. Chegamos ao ponto de o Canadá estar legalizando o que é chamado de zoofilia. O que é isso? Sexo entre seres humanos e animais. Gravidade. Perdeu-se o controle das coisas. Nós temos problemas sociais. Podemos falar de guerras, injustiça, desigualdade. Ao mesmo tempo que existe muita riqueza, existe muita pobreza, pessoas passando fome, pessoas vivendo de forma subhumana, sem direitos às coisas básicas. Enquanto alguns moram em casas grandes, vários cômodos, sozinhos, outras pessoas estão morando num barraco, 7, 8 pessoas dentro de uma casa. Esses são os problemas do hedonismo, da busca pelo prazer. E eu citei aqui o resultado e a consequência de viver pelo prazer. E a Bíblia diz, irmãos, Mateus 24:12, que a tendência é piorar. Esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade. O que é multiplicação da iniquidade? A busca pelo prazer, o culto ao prazer, o hedonismo, cada dia mais aflorado, pessoas cada dia mais dominadas pelos seus prazeres. Então, esfria-se o amor, aumento de iniquidade. Então, a tendência é piorar. Romanos 1 vai falar sobre isso. O ser humano, longe de Deus, trocou o Deus Criador e começou a adorar
a criatura começou a se adorar, mas pela graça, mas graças a Deus nós fomos salvos, graças a Deus nós fomos alcançados aqui pela misericórdia de Deus. O Senhor nos alcançou, nós fomos encontrados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que nos iluminou através da luz das Escrituras. Nós fomos resgatados deste mundo, tirados do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque como diz Efésios 2, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e transgressões, e nós andávamos conforme no passado, no caminho deste mundo. Nós andávamos, nós éramos controlados pelos nossos prazeres descontrolados, nós éramos dominados pelos nossos anseios, nós também estávamos vivendo nesse mundo de destruição, e louvado seja Deus, graças a Deus nós fomos alcançados, nós andávamos conforme os nossos desejos. Efésios 2:3 vai dizer: nós andávamos seguindo os desejos carnais, nós andávamos desse jeito, nós estávamos assim descontrolados, nós estávamos em rumo ao inferno, nós estávamos nos destruindo, nós estávamos vivendo uma vida desequilibrada, nós também estávamos andando conforme, nós éramos egoístas, nós vivíamos conforme os nossos prazeres, mas Deus, pela sua infinita e rica misericórdia, pelo seu imenso amor, como nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida em Cristo, nos tirou do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora nós não andamos mais conforme a carne. Pedro vai dizer isso: o tempo que nos resta, 1 Pedro 4:2, o tempo que nos resta na carne, nós não continuaremos viver para os desejos dos homens. Nós não, uma vez que fomos iluminados pelo Espírito Santo. Quantos foram iluminados pelo Espírito Santo aqui, irmãos? Deixa eu perguntar, tem pessoas aqui que foram salvas pela graça de Jesus Cristo aqui? Quem foi alcançado pela graça aqui? Dá um glória a Deus bem alto, por favor. O Evangelho de Jesus Cristo veio para nos redimir, amém? O Evangelho veio para nos reposicionar, para nos trazer de novo a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, ao plano original, à vontade de Deus. Esse é o Evangelho, amém? Nos realinhou. Agora nós fomos chamados a uma conversão. Declare comigo: conversão. O que é conversão? Conversão significa voltar a enxergar, voltar a ver novamente. Conversão significa voltar a conseguir enxergar Deus. Isso é conversão. Porque sem Deus nós estamos cegos, guiados por desejos. A Bíblia chama isso de concupiscências. Aquela pessoa que foi convertida agora, ela passa a contemplar Deus. As escamas dos olhos são tiradas. É por isso que pessoas, quando se convertem, parece que a vida dela começa um rebuliço. Ela fala: minha vida virou um rebuliço agora depois que eu me converti. Mas é isso mesmo, por quê? Porque acendeu a luz. E quando acende a luz, você consegue enxergar a feiura que era a sua vida. Quem está entendendo isso aqui, gente? Então você que está aqui hoje falando: meu Deus, por que está difícil? Está difícil porque acendeu a luz. Porque você estava andando em trevas você não consegue enxergar nada. Mas agora com a luz do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, então você enxerga o que está acontecendo ao seu redor, e você percebe quão miserável pecador você é sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então isso é conversão. Converter é entrar. Converter é ter os olhos mudados. Isso é conversão, irmãos. Conversão não é vir na igreja na quinta e no domingo.
Conversão é ter os olhos mudados. Entende isso, gente? Amém? O que é conversão? É vir na igreja? Não. Conversão é você mudar a sua forma de ver. É você se voltar para Deus. E aqui entra no ponto central dessa mensagem. Conversão é muito mais profundo do que nós imaginamos. Assim como o pecado alterou todos os nossos desejos, vontades e as nossas necessidades, a partir de um encontro verdadeiro e genuíno e sobrenatural com o Espírito, pelo poder do Espírito que trouxe luz, clareza e vida verdadeira, eu passo então a me voltar para Deus e contemplar e ver como é maravilhoso a beleza, a glória, a majestade e a formosura do Deus que me resgatou. Aleluia. Eu passo então a compreender que Deus, Ele é muito mais do que apenas o meu Criador. Eu passo a compreender que o Evangelho não é só regras. Eu passo a compreender que Deus é a fonte de todo prazer, de toda satisfação, de toda formosura. Deus é aquele que preenche o anseio mais profundo no meu coração, porque Ele é a fonte da vida. E isso é muito poderoso. Davi encontrou esse lugar. Davi teve acesso às afeições e os pensamentos de Deus. É por isso que no salmo que nós lemos aqui, ele diz que o Senhor me fez caminhar pela vereda da vida. O Senhor me fez trilhar pelo caminho da vida. E na tua presença encontrei plenitude, prazer, encontrei satisfação eterna. E sabe qual é o problema nosso hoje? É que nós não encontramos esse Deus belo. Nós não desfrutamos ainda da beleza de servir a Deus. Parece que servir a Deus é um peso. Parece que nós só estamos aqui por medo de ir para o inferno. Ah, meus irmãos, Davi encontrou a fonte de todo o prazer, de toda a satisfação, de todo anseio. E nós começamos falando aqui que nós somos seres que temos necessidades. Nós temos necessidades em todas as áreas, e a Bíblia está dizendo aqui para nós que na presença de Deus existe delícias e prazeres eternos. É muito poderoso isso. É muito poderoso. É por isso que nos momentos mais difíceis de Davi, nos momentos mais terríveis da vida de Davi, ele dizia, como ele disse no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei. Davi está sendo perseguido pelo seu melhor amigo, ele está sendo perseguido pelo rei Saul, a quem ele amava, ele está sendo perseguido injustamente, e Saul quer matar ele, e mesmo assim ele disse, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e eu não terei medo. Quando os malfeitores me atacarem para me destruir, eles, os meus adversários, eles vão tropeçar e cair. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. E no verso 4 ele diz, eu pedi uma coisa, eu peço uma coisa ao Senhor, e eu vou buscar isso. Esse é o anseio da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Uau! Nós precisamos encontrar esse lugar de prazer em Deus. Nós precisamos encontrar esse lugar de deleite em Deus. Aconteça o que acontecer, se nós olharmos para Deus, Salmo 34:5 vai dizer, aqueles que olham para o Senhor, seus rostos são radiantes e eles não vivem frustrados.
Sabe qual é o problema da nossa geração, irmãos? Quem está aqui ouvindo essa palavra, pelo amor de Deus? Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que nós estamos sobrecarregados, que nós estamos cansados, mas nós estamos indo para a direção errada. Sabe qual é o problema da nossa geração? Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos estão se sentindo sobrecarregados aqui? Com certeza 80% da igreja vai levantar a mão, porque nós estamos vivendo um tempo mesmo difícil, uma atmosfera difícil de opressão. Nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem está cansado? Eu acredito que 80% da igreja vai levantar a mão. Mas sabe qual é o problema? É que nós estamos cansados e sobrecarregados, e nós estamos indo para a direção errada. Nós estamos indo para a fonte errada. Estamos indo buscar descanso em fontes erradas. Jesus, ele disse, irmãos: vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Eu tenho um poder de te aliviar. Aleluia, 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 aleluia. O problema é que nós somos a geração do entretenimento, nós somos a geração das diversões, do lazer, do prazer, das distrações. Nunca houve tanta distração, nunca houve tanto entretenimento, nunca houve tanto lazer. Em contrapartida, nunca houve tantas pessoas doentes, desequilibradas, vazias, rasas, insatisfeitas, crises, traumas, doenças, ansiedade, pânico, depressão, tantas síndromes, doenças da alma. Nunca existiu uma geração como a nossa geração. E qual é o problema? É porque a gente está indo para a direção errada. O problema é que a gente está querendo se saciar. A gente está querendo sentir satisfação. A gente está buscando preencher a nossa vida em coisas passageiras. A gente está fazendo igual Esaú. A gente está trocando a primogenitura por um prato de lentilhas. A gente está trocando prazeres momentâneos, passageiros e temporais por delícias eternas. Deus tem delícias eternas, prazeres eternos. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus há delícias eternas. Aleluia. É por isso que Davi, ele só tinha uma missão, uma coisa só: eu buscarei, eu tenho que contemplar a formosura de Deus, buscar prazer em Deus, enxergar a beleza de Deus, voltar a ver Deus. É o que nós precisamos, a beleza de Deus. É por isso que Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, porque Davi conheceu as afeições de Deus e os pensamentos de Deus. Deus abriu o coração para Davi, Deus se revelou a Davi. Davi conheceu os planos de Deus, e os propósitos de Deus são perfeitos. O plano de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Davi encontrou isso, Davi encontrou prazer em Deus. Nós precisamos voltar a enxergar a beleza de Deus. Nós precisamos voltar, irmãos, a nos satisfazer em Deus. A oração não pode ser um peso, a leitura bíblica não pode ser um peso, vir para a igreja não pode ser obrigação, cantar louvores não pode ser obrigação. Nós precisamos nos deliciar na presença de Deus. E isso me deixa inconformado com os nossos dias. Isso me deixa com o coração triste, porque imagino eu, um pastor, olhando para uma igreja que não tem prazer de estar na igreja. Agora eu penso o coração de Deus olhando para nós, olhando para a nossa geração. Nós trocamos a presença por qualquer outra coisa, irmãos. Qualquer coisa nos tira da presença. Por quê? Hedonismo, descontrolados, exagerados, incoerente, irmãos. É incoerente eu dizer: Deus é a minha prioridade. É melhor não dizer isso.
É melhor eu chegar aqui e não cantar, que a presença de Deus é tudo para mim, porque está sendo incoerente. Está sendo incoerente eu dizer assim: Deus é a minha satisfação, Deus é o meu prazer, Ele é a razão da minha vida, quando eu dedico todas as minhas forças e energias às outras fontes. É incoerência isso. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É incoerência eu dizer a igreja hoje se ajuntar nas nossas reuniões, seja aqui no tabernáculo, em qualquer lugar, levantar a mão e cantar canções. Deus é a minha prioridade, Deus é o meu prazer, Deus é a razão da minha vida. É ilógico, sendo que nós dedicamos nossa energia, força a tantas coisas e menos a Deus. É ilógico. A admiração nos leva a amar. Nós amamos aquilo que nós admiramos. Aquilo que nós admiramos nos traz prazer. Por exemplo, os admiradores de futebol. Você admira futebol? Eu admiro futebol. Quantos gostam de futebol aqui? Nós admiramos tanto futebol que a gente gasta tempo com o time, a gente sabe os títulos, a gente sabe o nome dos jogadores, o técnico, a gente acompanha a campanha no campeonato, a gente torce, a gente sofre, a gente gasta tempo no outro dia assistindo os comentários lá no canal aberto, a gente fica olhando o Neto falando um monte de coisa lá do time, porque a gente admira. E aquilo que a gente admira, a gente gasta tempo, a gente se dedica. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Vamos lá, alguém está entendendo? A gente vai lá no Mesa Redonda, no Globo Esporte, por aí vai. A gente compra figurinha, a gente se dedica, porque a gente admira. E não é pecado admirar isso. Por exemplo, quem gosta de comida aqui, quem gosta de comida boa aqui? Aleluia. Tá vendo como deu até fome aí? Culinária. Uma coisa é comer, outra coisa é você unir comida e prazer. Uma coisa é você estar numa mesa de um rodízio de japonês. Eita, glória, 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 glória. Quem gosta de japonês aqui? Quem admira japonês? Vamos lá, fala o nome das coisas lá do japonês. Pode falar. Fala o nome aí. Hot roll, temaki. Fala aí, Priscila, você conhece tudo. Sinite, rinite, ceviche. Eu fui no rodízio esses dias com a Thalita. Thalita é expert. Eu fiquei admirado quando o homem chegou lá, o garçom chegou e ele começou a falar: você quer... Aí começou a falar esses nomes aí. Você quer Seishonoe, você quer Tukiramakita, você quer Tupanakoro Manguru Mantiqui. E a Thalita assim: não, traz esse desse jeito. Falei: uau, um dia eu chego lá. A gente admira, então a gente gasta tempo, então a gente sabe nome. Sim ou não? Um churrasco. Quem admira churrasco aqui? Ah, churrasco é bom demais, irmão. Imagina aquela picanha uruguaia. Quem já comeu picanha uruguaia aqui? Ninguém. Música, por exemplo, quem toca instrumento, você se encanta com o acorde, você se encanta com a harmonia, com os timbres, com a beleza do improviso, com a habilidade do tocador, com as notas. Meu, gera arrepio, sim ou não, Rodrigo? Quantos vídeos se dedicando ao blues, ao jazz, à bossa nova, ao samba, um solo de guitarra, você vê o guitarrista e ele dá aquele acorde, você fala: uau, gera prazer. Nos programas de TV, quantos de nós já gastamos tempo assistindo aqueles programas de TV para ver o programa Vozes lá? Como é o nome daqueles programas que fala de voz? The Voice, que mais?
Vale a pena ver de novo. Topa tudo por dinheiro. Programa da Shakira, A gente fica lá nos reality, a gente gosta quando bate assim, aí vira para trás, a gente torce. Gera prazer, a gente admira isso. Isso traz satisfação. Passa o tempo ali, a gente... Eu poderia falar aqui também de viagem. Irmãos, tem uma coisa boa, é viajar. Sim ou não? Jesus, Pai, é bom demais viajar, Senhor. Conhecer novos lugares, paisagens, praias, parques. Você ir para um resort, é café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e ainda de madrugada você pode comer ainda um negocinho. Isso é bom demais, sim ou não? Porque a gente precisa de prazer. A gente necessita disso. Poderia falar da arte, do teatro, de filme, Netflix, séries no Netflix, tantas coisas que nos atraem, que nos faz admirar, que nos faz seguir. Poderia falar das redes sociais. Por que a gente gosta tanto do Instagram, irmão? Por quê? Instagram, eles descobriram algo que o ser humano gosta, é da vida dos outros. A gente gosta de cuidar da vida dos outros, e a gente gosta de se comparar, e a gente gosta de ver que as pessoas sempre estão melhores que a gente. Todo mundo é melhor que a gente, é a melhor foto, é o melhor, meu Deus, e a gente fica lá, aí a gente depois desliga o Instagram, fica deprimido. Aí a pessoa olha para o marido, olha para os filhos, olha para casa, olha para o trabalho, olha para a conta e diz: meu Deus do céu. O problema não são essas coisas estão aí para serem desfrutadas com moderação, sabedoria. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Qual que é o problema? O problema é que nós admiramos tudo isso, menos o Senhor. Esse é o problema. O problema não está em passear, se divertir. Está aí, irmãos. A terra Deus deu aos homens. O problema não está em você sentar numa mesa de um sushi lá, de um japonês, e se deliciar ali, uma boa conversa, tomar aquele café da tarde com um sonho. O problema não está nisso. Não é pecado. O pecado está em que nós fazemos tudo isso e nós não nos deleitamos naquele que é a fonte de todo o prazer, delícias perpétuas. Esse é o problema. O problema é que com Deus é tudo pesado, tudo com esforço. Até reconhecemos que precisamos dele. Até reconhecemos. Todos aqui reconhecem: eu preciso de Deus. Todos aqui reconhecem: eu necessito de Deus. Mas a verdade é que nós não temos prazer em Deus. A verdade é que nós não tivemos um encontro e uma experiência com a beleza de Deus. E eu preciso entender de uma vez por todas que a minha maior necessidade é conhecer a Deus. É por isso que Ele disse que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é a nossa maior necessidade. É por isso que Davi diz: agrada-te no Senhor. Salmo 37:4, agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não quer dizer que Deus vai suprir todos os seus desejos, não. Quer dizer que Deus é a fonte dos seus desejos. Deus é que satisfaz os seus desejos. Deus que preenche a sua alma. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Se Deus é o teu pastor, nada vai faltar para você, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Nós precisamos confiar nessas promessas. Nós precisamos nos lançar a essa promessa. Nós precisamos conhecer, precisamos ter acesso à beleza de Deus. Precisamos conhecer os atributos de Deus.
Precisamos ter a experiência com a glória de Deus. Precisamos caminhar por esse caminho de vida, porque na presença de Deus há plenitude de prazer. É por isso que o salmista diz, irmãos, no Salmo 1, verso 2, na sua lei eu tenho prazer. O que ele está falando é que ele descobriu o plano perfeito de Deus. Irmão, não tem nada melhor do que conhecer o plano de Deus. Não tem nada melhor do que confiar nas promessas de Deus e entender a vontade de Deus. É por isso que Pedro vai dizer, as últimas palavras de Pedro foi em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos atraídos por beleza, somos atraídos por prazer, e a boa notícia que eu quero te dar nessa noite, para fechar essa palavra aqui, é que existe prazer na presença de Deus. Existe prazer na presença de Deus. E mais precioso que encontrar prazer na presença é que o prazer de Deus preenche, satisfaz, dá sentido, significado, alegria. Aí eu entendo porque Paulo está preso e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí eu entendo porque ele está preso, ele diz, eu sei estar bem em qualquer situação, posso passar necessidade, posso viver em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu entendo porque Davi escreveu, eu não vou temer nada, ainda que o exército se levante contra mim, porque uma coisa só eu busco, contemplar a beleza de Deus. Aí eu entendo porque Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo perseguido ali, morrendo, e ele olha e ele vê os céus abertos, ele diz, eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. Você contemplou Jesus já? Você contemplou a beleza de Jesus? Porque Ele quer se revelar a você, Ele quer apresentar a você as suas afeições. Ele está procurando pessoas para partilhar seu coração. Ele está olhando, os olhos de Deus estão passando sobre a terra, está procurando pessoas. Tem 3 anos que eu estou me dedicando a algo que eu descobri nas Escrituras, o plano, o propósito eterno de Deus, e eu estou maravilhado, eu me sinto assim, privilegiado por Deus me dar essa oportunidade de conhecer e entender que as Escrituras estão conectadas desde Gênesis a Apocalipse. Entender a conexão das Escrituras, entender a narrativa bíblica, entender o plano de Deus, entender que Deus está no controle de todas as coisas, desde Gênesis a Apocalipse. Ele é Deus, Ele é Alfa, Ele é Ômega. Nós precisamos encontrar prazer na lei do Senhor. Deixa eu encerrar. Você pode até ficar de pé para a gente encerrar. Salmo 119, verso 103 diz: como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais do que o mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço o entendimento, me desvio do caminho da falsidade. O salmista está dizendo que a palavra é doce como mel. Se nós não entendermos a beleza de Deus, nós não vamos adorar a Deus. Palavras como engrandecer, exaltar, bendizer, magnificar, nós não vamos compreender isso. Nós não vamos entender porque Jesus orou dizendo assim: santificado seja o seu nome. Tem pessoas que não sabem o que é santificar o nome de Deus. Tem pessoas que acham que engrandecer a Deus é como se olhar assim algo bem pequenininho e você colocar ali um aparelho para aumentar. Não, Deus é grande. Quando nós falamos de engrandecer o nome de Deus, estamos falando de se aproximar de Deus como um telescópio, e você enxerga o sol, e você sabe que o sol é imenso, mas através daquela lente você consegue ver a imensidão do sol. Deus é belo, Deus é bondoso, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente. O amor de Deus não pode ser medido, é imensurável. João contemplou a beleza de Deus e ele viu os olhos de Jesus como chamas de fogo.
pergunto para você, você já teve a experiência de ver a Deus em alguma fase da sua vida? Algum aspecto de Deus, de Cristo na sua vida? Se eu perguntasse para você hoje e entregasse para você esse microfone e te desse 10 minutos para você falar de Jesus, o que você falaria? Se eu entregasse esse microfone para você para falar quem é Jesus para você, quais seriam as suas palavras? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguimos ser. Jesus é nada mais, nada menos do que a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que não conseguimos ver. Jesus é o pão da vida assado no fogo da misericórdia de Deus. Ele é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus, Ele é a porta de entrada para a presença do Pai em um mundo que está fechado por conta do pecado. Jesus é a glória vestida da fraqueza que torna o crente forte mesmo sendo fraco. Eu queria poder definir quem é Jesus. Ele é incomparável. Ele é o pastor que alimenta a alma e dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é o sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do nosso pecado. Jesus é a vida na sua forma mais perfeita e sublime. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus é o perfume celestial que faz a nossa vida exalar bom cheiro. Quem é Jesus? A Jaque começou dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que representa os fracos. Ele é o leão que representa a força do Rei da Glória. Jesus é o único poderoso. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é presente, Ele é oferecido para as pessoas que mereciam algemas do pecado. Jesus é aquele que quando abraçamos Ele somos consolados e preenchidos, e nada se compara com o seu consolo. Quem é Jesus para você? Jesus é a resposta certa para um mundo que vive fazendo perguntas erradas. Jesus é o tempo correto para aqueles que estão desperdiçando e perdendo o seu tempo com coisas vazias e passageiras. Jesus é um amigo fiel e verdadeiro que você nunca teve. Jesus é o consolo pleno para o órfão, para a viúva. Jesus é aquele que te contempla nas suas maiores lutas e crises. Jesus é aquele que carregou no colo quando você achou que não iria conseguir suportar a dor da luta, da adversidade. Quem é Jesus? Uma vez diz Jó que eu coloquei os meus olhos nele, eu fiz um pacto com ele. Quem é Jesus para você? Se eu te entregasse esse microfone hoje, o que você falaria? Quais seriam as suas palavras para definir Jesus? Isaías disse: Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Emanuel. Jesus é aquele que assumiu o nosso lugar. Ele é aquele que levou as nossas feridas e pecados. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele se fez pobre para te enriquecer. Houve um momento que aquele que é mais belo entre os milhares, Ele carregou a nossa feiura. Olhávamos para Ele e nós não víamos nada que nos atraísse. Quem é Jesus para você, Vitor? Quem é Jesus para você, Priscila? Quem é Jesus para você, Renato? Quem é Jesus para você, Thaís? Quem é Jesus para você, Elô? Quem é Jesus para você, Dona Nice? Quem é Jesus para você, Raíssa? Quem é Jesus para você, Johnny? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, irmã Regina? Quem é Jesus para nós? Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos encontrar beleza em Jesus, porque a beleza dele é melhor que a vida. A beleza de Jesus é melhor que a vida. É por isso que diante dele os anjos estão declarando 24 horas: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que diante deles os 24 anciãos lançam as suas coroas. Quem é Jesus para nós? Jesus é só um curandeiro? Quem é Jesus para você? Jesus para mim
é aquele que morreu e levou a minha cruz, carregou os meus pecados sobre ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Will? Quem é Jesus para nós? Por que estamos aqui? Senão por causa dele. É ele que nos move. Ele é a fonte de toda beleza e prazer, de toda plenitude e delícia. Feche seus olhos e vamos encerrar esse culto exaltando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O problema é que a gente está se alimentando em fontes rotas, águas sujas, e não estamos desfrutando de águas puras e cristalinas. Quando Jesus nos ensinou dizendo assim: orem e peçam, santificado seja o nome do Senhor. Não é que o nome de Deus vai se tornar mais santo, é que Deus vai revelar a sua santidade para você. E você vai ver quanto Ele é puro. Ele é puro como cristal, perfeito, lindo. E quando nós contemplamos a beleza de Deus, percebemos algo diferente em nós. Somos transformados de glória em glória. Você precisa contemplar Jesus, e Ele quer se revelar para você nesta noite. Ele quer se revelar para você nesta noite. Ele quer revelar a sua glória para você. Quando eu falo de beleza, eu estou falando de glória, eu estou falando de magnificência, eu estou falando de resplendor, estou falando de formosura. São sinônimos. Nós precisamos desfrutar dos atributos de Deus. O meu Redentor vive. Ele é a minha esperança. Ele é o amado da minha alma. Aleluia. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Oh, Espírito Santo, revela, Senhor, a sua beleza para nós nesta noite. Não podemos sair daqui diferentes. Tira os óculos, ó Deus, tira a cegueira, Senhor. Nos dê espírito de sabedoria e revelação. Queremos encontrar prazer em Ti, Senhor. Eu te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Vamos declarar mais uma vez essa frase. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Mais uma vez, declare essa frase bem forte. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. É isso que acontece quando você contempla a beleza de Jesus. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus.
Então declare: só quero, só quero, só quero. Só quero, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Tire os seus olhos da luta e olhe para Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Onde está a geração que quer contemplar a face de Jesus? Onde estão aqueles que querem ver a face de Jesus? Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. É isso. Aleluia. O que é que os anjos veem? Contemple a face do Senhor. Fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem Cantar santo. Eu quero olhar a face. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor, revela-se a nós. Revela-se a nós. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Onde estão os corajosos que vão dizer de verdade: Jesus é a minha prioridade, Jesus é a razão da minha vida? Onde estão os corajosos que vão dizer: uma coisa só eu vou buscar? Onde estão aqueles que vão dizer: a beleza do Senhor é mais precioso que o ouro, que a prata? Onde estão aqueles? Que o Senhor encontre um nesta noite assim. Que o Senhor encontre um coração nesta noite que deseja vê-lo de verdade, e Ele vai se revelar a você. Conversão não é vir para a igreja. Conversão é contemplar a face de Deus e a sua beleza. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje, para sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. As cores do céu não se igualam a ti.